de forma mais condensada, né? A matéria tem que ser apresentada de uma maneira mais essencial para vocês, para que haja uma absorção mais tranquila. E vai depender muito também da autonomia de vocês, né? Agora é um momento, vocês já estão no terceiro ano do ensino médio, vocês já estão num momento de autonomia, né? Vocês já estão se preparando para a faculdade. Então, vai requerer muito estudo de vocês aí em casa, tá bom? Vamos começar a nossa primeira aula de geografia. É sobre o espaço geográfico brasileiro, né? É uma aula simples para que nós possamos. Ah, lembrando, né? Geografia e história, ela se divide em duas frentes, tá, pessoal? Então, tem história do Brasil e história geral, geografia do Brasil e geografia geral, tá? Hoje nós começamos com geografia do Brasil, página 312, quando vocês estiverem com o material físico e lá no material que esse já está na plataforma, né? Caderno capa número 1. O Brasil, olha aqui, ó, o Brasil ele tem algumas características que a gente precisa começar a pensar, né? Ele tem uma grande elevação, né, no sentido, uma grande extensão, perdão, no sentido norte-sul, né? É o maior país da zona tropical. São, então, aqui os nossos 23 estados, mais o nosso Distrito Federal, divididos aqui nas 5 regiões do IBGE, né? Então, essa é uma das divisões possíveis. A divisão do IBGE é uma das divisões Professor, possíveis, né? Oi, não está oi. aparecendo o que você está compartilhando. Ah, obrigado. Ainda bem que você me avisou, porque eu sou um idoso e as pessoas falam que eu sou vaidoso, né? Falam, vai idoso, vai idoso. Ó, agora sim, agora vai começar a aparecer. Muito obrigado. Puxa vida. Eu esqueço, esse retorno é difícil, viu? Bom, então, é, as informações iniciais, né, para vocês se localizarem depois do material, caderno 1, aula 1, página 312. O mapa do Brasil, tá aqui, né? Aí sim, com as 5 regiões do IBGE, o Brasil é um país de grande distribuição no sentido norte-sul, a região norte, olha aqui, Manaus, aqui é onde falta oxigênio, né? Veja que loucura, no meio da floresta amazônica não tem oxigênio, tá? Aqui Roraima, olha que lugar interessante, Roraima, né? Que depende da energia elétrica que vem da Venezuela. Não tem ligação de Roraima com o sistema elétrico nacional. O Amapá, que existe basicamente para deixar os franceses aqui da Guiana Francesa longe da boca do rio Amazonas, que dá acesso a toda a floresta amazônica, né? E no Amapá, na cidade de Macapá, passa aqui não passa no lugar certo, né? Aqui, ó, passa o Equador, tá? Equador. Depois, Belém do Pará, né? Que não é a cidade em que nasceu Jesus, como disse um jogador de futebol certa vez. E aqui, pronto, Belém do Pará, né? O Acre, ó, onde está o extremo oeste do Brasil, o Acre está aqui no mapa, viu, pessoal? Ele fica bem aqui, né? E depois Rondônia, para onde está indo um fluxo muito grande de colonização. Aqui tem um tal de arco do desflorestamento ou arco da povoação recente, né? Nós temos aqui muita soja subindo aqui, ó, né? E isso está gerando uma série de tensões com as comunidades locais, com os índios, etc. Depois, o Nordeste brasileiro, né, a primeira região brasileira aí a ser colonizada, né, nossa primeira capital, na Bahia, né, olha aqui, ó, tá? Salvador, nossa primeira capital. Depois, os outros estados, de alguma maneira ligados à colonização portuguesa, se defendendo de franceses e de holandeses, né? A partir de Pernambuco, ó, que era o centro econômico da colônia, lembra? Por causa do açúcar. Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, que são fortemente polarizados por Pernambuco, Ceará
Piauí e Maranhão. O Maranhão, capital São Luís, única capital que não foi fundada por portugueses no Brasil, o Maranhão que tem aquela divisão, né? O Maranhão, uma parte dele é mais ligada aqui à dinâmica do Nordeste, e uma outra parte do Maranhão já é ligada à dinâmica do norte do Brasil, né? A dinâmica da região, a dinâmica da região amazônica, né? Então, esse é o Nordeste, que é o grande fornecedor de mão de obra para tudo que o Brasil precisou fazer, né? Industrializar o Sudeste, construir Brasília, né? Depois o Centro-Oeste, que é a nossa... esqueci no Norte, Tocantins, né? Capital Palmas, estado criado em 1988. Depois, no Centro-Oeste, nossa fronteira agrícola atual, né? Mato Grosso do Sul, formado basicamente por pecuaristas de São Paulo, uma fortíssima polarização. A turma da soja e do algodão, que está aqui no Mato Grosso, capital Cuiabá, principalmente originados do Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma marcha para o oeste aqui nos anos 70 do século XX. A região de Goiás, onde é o paraíso verde e plano do Brasil, né? Capital Goiânia, e é onde está também, dentro do território de Goiás, o quadrilátero de Brasília, o nosso Distrito Federal. Aí tem o Sudeste. O Sudeste é a chamada região dinâmica do Brasil, né? Composto pelo triângulo estratégico São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tá? Aonde se concentra a maior parte da nossa produção industrial, agricultura moderna, clusters de indústrias de alta tecnologia, tá? Então, Rio, São Paulo, Minas e o Espírito Santo, né? Que é a praia aqui dos mineiros, digamos assim. Finalmente, a região sul do Brasil, que sempre foi uma área de fronteira quente, né? Uma área de fronteira quente, quer dizer, uma região onde havia a possibilidade de conflitos, sobretudo com o nosso grande vizinho aqui, né? Os argentinos. Hoje em dia não, né? Mas naquela época havia essa possibilidade, até os anos 70, né, mais ou menos, havia possibilidade aí de conflito com a Argentina. E a região sul foi pensada em relação a isso, né? Então, o Rio Grande do Sul, com capital em Porto Alegre, com suas várias sub-regiões, fazendo fronteira aqui com o Uruguai e com a região de Misiones, lá da Argentina, né? Santa Catarina, com capital em Florianópolis, também fazendo fronteira com a Argentina, inclusive os argentinos frequentando as praias catarinenses, e o Paraná, que pertencia a São Paulo e depois acabou sendo aí formado, né, um novo estado aí, o estado do Paraná, capital em Curitiba, uma das capitais mais frias do Brasil, né? Curitiba, mas lá em Curitiba, né? Então é um frio danado lá. Bem, então esse aqui é rapidamente um retrato aí dos estados brasileiros com as chamadas regiões do IBGE. Em relação à nossa posição astronômica, nós somos cortados por dois paralelos, tá? Para servir de ponto de referência, o Equador, como nós dissemos, passa aqui por Macapá. Inclusive, lembra, tem aquela praça famosa lá, o Zerão, né? Então, uma parte da praça está no hemisfério norte, outra praça está no hemisfério sul, tá? Então, essa pequena parte aqui do Brasil, ó, está no hemisfério norte. Boa Vista é a única capital brasileira no hemisfério norte. Temos também ilhas oceânicas lá no hemisfério norte, né? Os Penedos de São Pedro e São Paulo, por exemplo, que pertencem ao Brasil, estão lá no hemisfério norte, tá? A maior parte do território brasileiro, portanto, no hemisfério sul, né? No hemisfério meridional. Então, Macapá é onde passa o Equador. E aqui por São Paulo, passa o Trópico de Capricórnio. Nossa. Aqui por São Paulo, passa o Trópico de Capricórnio.
Dessa maneira, tudo que está abaixo do Trópico de Capricórnio, né, faz parte da zona temperada sul. E o que está ao norte do Trópico de Capricórnio, até lá no Trópico de Câncer, faz parte da zona intertropical. Assim, a maior parte do Brasil está situado na zona intertropical em relação aos paralelos especiais, né? Em relação ao meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich ele passaria por aqui, mais ou menos, assim, bem longe, né? Então, todos os horários do Brasil são atrasados, né, em relação a Greenwich. Nós estamos no hemisfério ocidental, tá? Com todos os nossos fusos horários atrasados em relação a Greenwich e sem horário de verão, o horário de Brasília, que é o horário também de São Paulo, está aí 3 horas atrasado, né, em relação a Greenwich. São 3 horas a menos em relação a Greenwich. Assim, nós estamos totalmente, repito, no hemisfério ocidental, tá? E a maior parte do nosso território no hemisfério sul. A maior parte do território no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte, em relação às zonas climáticas. A maior parte do nosso território está na zona intertropical, uma pequena parte do território, sul do Brasil, basicamente, está na zona temperada sul, tá bom? Isso aqui é um Z, tá? Então, essa é a nossa posição astronômica, né? É a posição em relação aos paralelos principais, paralelos especiais e aos meridianos. Quanto aos pontos extremos, eles são basicamente aqui, ó, se vocês puderem lembrar do Caburaí, ó, do Monte Caburaí, lá em Roraima, no norte já está bom. No sul, o Arroio Chuí. Arroio é a mesma coisa que córrego, riozinho, tá? No leste, a Ponta dos Seixas. E no oeste, o rio Moa, na Serra de Contamana. Vamos dar uma olhadinha nisso, rapidinho? Vamos voltar lá no nosso mapa. Isso. Então, bem aqui no extremo norte, né, o Monte Caburaí, bem aqui no sul, inclusive, com o desvio que nós fizemos lá no rio para aumentar o nosso território, né, o Arroio Chuí, o ponto da América mais próximo da África, né, a Ponta dos Seixas, e aqui no lado oeste, a Serra de Contamana, lá no Acre. Tá? Então, são esses aí os nossos pontos extremos. Em termos de fronteiras, nós só não fazemos fronteira aqui na América do Sul com Chile e Equador. Há um pequeno problema, né? Trinidad e Tobago se tornou independente da Venezuela em 72. Por exemplo, o material do Objetivo, ele traz Trinidad e Tobago como país da América do Sul. Então seria um terceiro país, embora Trinidad e Tobago esteja muito mais inserido geopoliticamente lá no Caribe, né, na América Central. Em todo caso, né, dependendo do autor que vocês pegarem, pode aparecer Trinidad e Tobago como país da América do Sul, que não faz fronteira com o Brasil, junto do Chile e do Equador. Tá? De resto, ao norte lá, a Venezuela, as Guianas, né, que também são isoladas pela floresta e pelo Planalto das Guianas, e que tem uma ligação muito maior com a Europa, diretamente com a América Central, né? A turma das Guianas aqui nem disputa campeonato de futebol, nada na América do Sul, né? Eles são muito mais ligados à dinâmica da América Central, tá? Depois, a Colômbia, a oeste, o Peru e a Bolívia. Vamos lembrar, Colômbia, Peru e Bolívia são os 3 maiores produtores mundiais de coca, sendo a Colômbia o maior produtor mundial também de cloridrato de cocaína. Muitos rios nascem nesses países e saem pelo Brasil para o Oceano Atlântico. Por isso que o Brasil acaba
sendo aí um corredor importante lá no norte para o tráfico de drogas, né? Pertinho aqui da gente, no sudoeste, o Paraguai, que perdeu muito território para o Brasil após a guerra, e ao sul, agora, nossos amigos, a Argentina e o Uruguai. Lembrando que Paraguai e Uruguai, na visão de alguns geopolíticos, são chamados de estados tampão, quer dizer, eles são o algodão entre dois cristais, né? Então, para diminuir a zona de contato entre Brasil e Argentina, digamos assim, né, permitiu-se que Uruguai e Paraguai existissem como estados, como países independentes. E a nossa maior, são 15 mil quilômetros de fronteira no total, né? O Oceano Atlântico, 8 mil quilômetros, tá? Nossas fronteiras aí do lado leste, né? No Oceano Atlântico, 8 mil quilômetros. 50% serras, 25 serras, 50 rios, linhas geodésicas, linhas traçadas pelo IBGE ou por missões de reconhecimento, né, compostas tanto por geólogos e geógrafos brasileiros, quanto do país com o qual faz fronteira 20%, e lá no sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai, a Lagoa dos Patos, fazendo aí esses 5% de fronteira brasileira aqui. Tá? Bem, as consequências são evidentes da nossa posição astronômica, né? Nós somos o maior país tropical do globo, nenhum país está na zona tropical, tem seu território na zona tropical, como tem o Brasil. E daí? E daí que a nossa exposição ao Sol é muito grande. Isso tem uma vantagem se nós explorarmos energia solar, que nós não exploramos. Tem uma desvantagem que cai mais raio, né? O país que mais cai raios no mundo é o Brasil. Tá? Uma agricultura tropicalizada, então, é difícil no Brasil você plantar, por exemplo, frutas de clima temperado, né? Precisa de uma adaptação muito grande. Você vai plantar cana-de-açúcar, vai plantar os produtos típicos de área tropical. Os climas quentes, olha aí, com médias térmicas superiores a 20 graus. Então, nós chamamos isso de clima megatérmico. Só no sul do Brasil que nós temos a ocorrência de temperaturas negativas na época do inverno. Só que se você for agora, por exemplo, lá em Porto Alegre, eles chamam de Forno Alegre, que a temperatura chega a 40 graus, 38, com facilidade. Duas estações, né? Geralmente no clima tropical, nós temos os verões úmidos, né? E quentes, então quase todo dia tem uma tempestade, tá? E as secas na época do inverno, né? Então, o inverno mais seco e o verão mais úmido. O inverno, até certo ponto, ameno, quando faz aí 10, 12 graus, a gente já está morrendo de frio, reclamando, e os verões mais quentes, tá? Três tipos de regionalização, uma delas que eu acabei de falar, né, pessoal? Aquela do IBGE, 5 regiões, é por onde se faz o censo, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tá? E Sul, tá? Então são as regiões funcionais. Esse critério foi adotado em 1967, no período militar, pelo IBGE. Ele se baseia no princípio de um triângulo estratégico que nós já falamos, né? Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Minas, que é o sudeste, e depois as várias, que seria o que a gente chama de heartland, né? A parte mais dinâmica do território, e depois as fronteiras de recursos, né? A interland, o nordeste, o centro-oeste do Brasil, o norte do Brasil, e uma fronteira de defesa, né, que era o sul do Brasil. Tá? Então, é uma visão, de alguma maneira, militar, essa que nós temos do território brasileiro, a partir das regiões funcionais. Tá bom? Temos também a divisão feita pelos complexos geoeconômicos do professor da USP, Matias Pinchas Geiger, que divide o Brasil em complexo amazônico, que é o Brasil do futuro, o centro-sul, que é o Brasil do presente, e
o Nordeste, né, que ele chamava de Brasil do passado. Aqui ele considera não só as interações, mas também geográficas, mas também a história e a cultura de cada uma dessas regiões. E, finalmente, a divisão feita pelo falecido geógrafo brasileiro, professor Milton Santos, também da USP, né, que falava em fluxos regionais. Ele fala em Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e uma coisa que ele chamava de região concentrada, que é a região em que nós vivemos. Pega o sul do Brasil e tal. Essa região concentrada é a que concentra mais meio técnico, mais infraestrutura, mais indústrias, meios financeiros, etc. Tá? Então são os critérios aí adotados. O da apostila é esse aqui, tá? É o critério do IBGE. A apostila de vocês vai trazer aí a regionalização do IBGE como aquela que é utilizada, porque é a do Enem, né, a do governo federal. Bem, quando vocês estiverem com a apostila, peço que vocês façam aí os exercíciozinhos da página 312 e 313. Não precisa mandar para mim, semana que vem a gente corrige. São exercícios de múltipla escolha, geralmente, exercícios simples. A gente faz a correção semana que vem. E aí, quem sabe, lá no dia 18, quando a gente voltar, a gente dá visto, tá bom? Bom, essa era a nossa aulinha de geografia de hoje. Daqui a pouquinho, às 9h50, nós vamos nos encontrar para a nossa aula de história. Também vai ser uma aula curtinha, assim, nesses moldes, tá bom? Se ninguém tiver nenhum questionamento, nenhuma pergunta, fiquem com Deus. Até mais tarde. Daqui a poucos minutos a gente se vê para a aula de história, que vai ser a nossa última aulinha de hoje. Tchau, tchau.